Vitória dupla anuncia a revista Veja na capa desta semana. Não é nas Olimpíadas. Nem naquele mar com 300 bilhões de barris de petróleo em disputa, a Venezuela. A capa da Veja é Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que vendeu a Sabesp. A dita vitória é de Tarcísio, sem entrar nos reveladores intestinos do leilão. Vitória para quem? E obtida como? O estado de São Paulo ficou com 18% das ações. Cada ação foi vendida por R$ 67, 22% abaixo do valor estimado naquele dia. E naquele dia, num salto digno de Rebeca Andrade ou Simone Biles, a ação chegou a R$ 85. O preço total pago pela Sabesp foi de 14,7 bilhões de reais. Mas o próprio governo de São Paulo desejava vender esse lote por 30 bilhões ao menos. Sabesp, a maior companhia de águas e esgotos das Américas e uma das maiores do mundo. Companhia com um lucro líquido de 3 bilhões e meio de reais no ano passado e vendida pelo correspondente ao lucro de 2 anos. Vendida para o grupo Equatorial, do qual trataremos hoje aqui mais adiante. Equatorial que tem entre os seus sócios o Opportunity e a multinacional de investimentos BlackRock. O Opportunity é do banqueiro Daniel Dantas. Ponto. O BlackRock é o maior operador de um sistema bancário apelidado de Sombra, de Fantasma. Um sistema bancário mundial paralelo, informal, não sujeito à regulação. Em 1997, essa mesma revista Veja festejou a venda da companhia Vale do Rio Doce, vendida por 3,3 bilhões de reais, o equivalente hoje a 16,6 bilhões de reais. Mas para vocês terem uma ideia, nestes 27 anos desde então, a Vale do Rio Doce pagou 208 bilhões de dólares aos acionistas. Ou seja, em reais, 1 trilhão e 400 bilhões. Vendida por Fernando Henrique Cardoso a preço de banana, a Vale do Rio Doce, então, era a maior mineradora de ferro do mundo. A Previ, dos funcionários do Banco do Brasil, é o maior acionista individual da Vale, com 8,7% do capital votante. Além da japonesa Mitsui, a mesma BlackRock é sócia na Vale. Não esqueçamos, a Vale já privatizada em companhia da Samarco, que tem a anglo-australiana BHP como sócia, foi responsável por um mega desastre. Em 2015, o rompimento da barragem em Mariana, Minas Gerais. Inundou Mariana com toneladas de rejeitos de mineração. 700 mil pessoas atingidas, 19 mortos. Ora em disputa no Reino Unido, o valor das indenizações pode chegar a 230 bilhões de reais. No Brasil, a uma porção das vítimas já foram pagos 35,8 bilhões de reais. Via Fundação Renova, muito menos do que deveriam pagar. A mesma Vale, já privatizada, foi também responsável, na mesma Minas Gerais, pelo rompimento de outra barragem. Não há como esquecer, Brumadinho em 2019. Esse horror aí. O maior acidente de trabalho da história do Brasil e o segundo maior desastre industrial deste século XXI. 270 mortos e se pode incluir um moribundo. O Rio Doce, contaminado por 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos tóxicos. Ferro, manganês e cobre por 356 quilômetros do Rio Doce. E, via o afluente Paraopeba, chegou a largos trechos do Alto São Francisco. Portanto, cara amiga, caro amigo, quando você ler, ouvir, assistir vozes, porta-vozes e teclas de o mercado tecendo loas apenas às maravilhas da privatização, além dos preços que caracterizam assaltos brutais ao patrimônio que deveria ser seu, meu e de todos, lembre-se,
Além das maravilhas, empresas de grande utilidade e sensibilidade para o público, quando privatizadas, podem também embolsar fortunas, destruir e, como vimos, matar. É fato que privatizar é um ato que não significa nem implica necessariamente em ser bom ou ruim. Como é fato também, há privatizações que são criminosas, sob vários pontos de vista, como vimos na Vale. Mas vamos ao caso Sabesp. Ainda que a Midiona finja não ver e que humanos nos órgãos de controle estejam de olho no hipotético poder futuro e não no que rola no presente e presentes, a venda da Sabesp tem lances que chamam a atenção não apenas de leigos. A consultora Carla Bertocco Trindade participou desse processo todo, por um bom tempo com um pé na compradora Equatorial e outro na Sabesp. Ou seja, um pé no mundo privado, a Equatorial, o comprador, e outro pé no vendedor, a estatal Sabesp. Sabesp que Carla presidiu no governo Márcio França, de abril a dezembro de 2018, quando Geraldo Alckmin se desincompatibilizou. Carla é sócia da Mauá Capital Investimentos. A Mauá tem o Banco Pactual como administrador, gestor de recursos, custodiante e tesoureiro. O Pactual também na controladoria, escrituração e distribuição da Mauá Capital. Carla Bertocco chegou ao conselho da Equatorial em julho de 2022. No final de abril de 2023, assumiu a presidência do conselho da Sabesp, mas permaneceu na Equatorial, que se tornaria a compradora única no leilão da Sabesp. Com um pé em cada canoa, participou também das reuniões do Conselho Estadual de Desestatização e Parcerias, o CDPED. A 6 de dezembro do ano passado, a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou o projeto de desestatização da Sabesp. Isso contrariando a Constituição do Estado de São Paulo. Só 23 dias depois, a 29 de dezembro do ano passado, Carla pediu demissão do Conselho da Equatorial, onde recebia R$ 1 milhão por ano. Saiu da Equatorial para receber 160 mil por ano na Sabesp. O que diriam a Veja, jornalões, telejornais, a Midiona, se um negócio assim fosse feito, por exemplo, num governo Boulos, ou de Haddad, ou de um esquerdista qualquer? Dito isso, e antes da Veja, vejamos o grupo Equatorial. A Equatorial Energia tem 7 concessionárias, mas só uma de água e esgotos. No Amapá, há 2 anos, desde 2022. Esta é até aqui sua vasta experiência no setor lá no Amapá. Em Alagoas, Maranhão, Pará, Piauí, Goiás e Rio Grande do Sul, a Equatorial é dona da energia elétrica. Basicamente, comprou empresas públicas que estavam endividadas na tanga. Em Alagoas, por exemplo, pagou R$ 60 mil pela central elétrica, a CEAL. R$ 60 mil, o preço de um carro usado. No Rio Grande do Sul, 100 mil pela CEE, de desastrosa atuação durante a recente catástrofe no Rio Grande do Sul. Equatorial, por anos, líder em multas em Alagoas. Uma das multas, 12 milhões por descumprir obrigações contratuais. No Pará, o Ministério Público Federal chegou a determinar que pagasse R$ 1.600.000 como reparação. No Pará, a Equatorial foi também multada pelo IBAMA em R$ 800 mil. Multa por ter construído 3 redes de distribuição de energia dentro da terra indígena Cachoeira Seca, beneficiando 142 invasores das terras do povo Arara. A Celpa, no Pará, já no Brejo, foi comprada pela vultosa quantia de R$ 1 em 2012. R$ 1. Depois foi só a Equatorial pegar 1.400 bilhão, empréstimo, um bom empréstimo, junto ao BNDES, no governo Bolsonaro. E mais 750 milhões para a Equatorial no Maranhão. Viva o liberalismo à brasileira! E estes são apenas alguns poucos exemplos.
Fingiram não ver, nem antes nem depois, o que seria e o que foi a Vale em Mariana e Brumadinho, os mesmos que não enxergam os apagões da Enel, a empresa de energia elétrica em São Paulo. Dentre os mesmos, os de institutos liberais financiados pelo governo norte-americano e seus braços para atiçar o impeachment de Dilma. Os braços, Atlas Network, USAID, NED, etc., etc. Conhecidíssimos, estão agora na Amazônia com 130 milhões de dólares. Vozes e porta-vozes de institutos liberais que depois foram tornados jornalistas. Confiram, leiam, assistam, ouçam em emissoras de TV, rádio, jornalões, revistas, sites. Estiveram, estão, estarão pontificando sobre o Estado, esse malvado. E, claro, as maravilhas da privatização sempre e a qualquer custo, de preferência com pouco ou nenhum custo. Estado que vimos na Vale, vemos agora na Sabesp, tem seus filés comprados a preço de músculo, carne de pescoço, etc. Em nome, claro, do nobre liberalismo à brasileira, com os liberais tornados jornalistas apregoando apenas as virtudes. Porque eles são bonzinhos, são os patriotas. Querem apenas e tão somente o bem do Brasil. Como, por exemplo, o Paulo Guedes e o Roberto Campos Neto. Eles tinham grana não declarada em paraísos fiscais? Tinham, mas ok, ninguém é de ferro. Como não são de ferro os manjadíssimos vendedores da fé. Não os que têm fé, mas os que enriquecem vendendo Deus e Jesus, enquanto pregam que todo o mal do mundo são os comunistas. Farsantes, porque tem quem compre e tem quem pague. Falando em pagar e tendo falado na Veja, quando Abril quebrou com dívida de 1 bilhão e 600, os irmãos Tivita largaram a bucha. Deixaram a conta depois de décadas com a revista Veja e sua co-irmã Exame dando aulas sobre ética e sobre como a economia e o país devem funcionar. Sem nada receber até muita briga depois, ficaram uns 1.000 funcionários, 1.000 trabalhadores, 1 milharzinho. Os Tivita, ex-donos da Abril, da Veja, etc., herdeiros, segundo a revista Forbes, de 4,9 bilhões de dólares em 2013, com muita grana em empresas offshore em paraísos fiscais. Digo isso porque é impossível não lembrar daquelas capas da Veja sobre corrupção. A Exame, também ex-Tivitas, foi comprada pelo Pactual. O Pactual de André Esteves, por 72 milhões de reais. O setor de banco, o setor financeiro do Brasil tem nas mãos os meios digitais responsáveis por 79% do noticiário de economia e de finanças que você lê nos meios digitais. Os outros dependem de publicidade ou de sócios, explícitos ou não. Também por isso, o mercado assim soa, como se fosse uma entidade divina, onipresente, onisciente e mais infalível do que o Papa. Não esqueçamos que essa entidade divina, o mercado, deu naquela quebradinha em 2008. Começou no coração do capitalismo, tornado capitalismo financeiro nos Estados Unidos, arrastou e arrasou meio mundo junto. O Dallas Federal Reserve fez um estudo em 2013, 4 anos depois, e concluiu: o sistema bancário financeiro nos Estados Unidos torrou 26 trilhões e 800 bilhões de dólares para salvar, antes de tudo, a si mesmo, trocando em reais do agora. O que são meros 151 trilhões e 42 bilhões de reais devorados naquela crise? Lembre-se disso e aguarde ao ouvir falar em vitória quando estão vendendo o que deveria pertencer a todos: a água, as águas, a energia. Saiba que em Berlim,
em Paris e em 114 cidades da França, em 58 cidades dos Estados Unidos, em 364 cidades pelo mundo, serviços de água e saneamento já foram reestatizados ou desprivatizados, porque depois de privatizados se tornaram caros e ineficientes. É só dar um clique e você checa isso. Aqui estão vendendo para que milionários de sempre fiquem mais milionários ou bilionários. Como sempre, tá na cara quem é o governador capitão Tarcísio, autor dessa vitória, desse negocião da hora. Mas seguirão fingindo não ter notado nada. Normal. Já fizeram pregação, se esbaldaram, esticaram o que chamaram de mensalão. O do PT, não o mitocondrial, o do PSDB de Minas Gerais. Gozaram com aqueles dutos jorrando dinheiro no telejornal durante o Petrolão, a Lava Jato. E pano rápido quando começou a pegar geral e vazou a jato. Ouvidos e manchetes de mercador quando Emílio Odebrecht escancarou. Segue inédito nas grandes emissoras, nas manchetes e naqueles editoriais que lembram Moisés e as tábuas da lei. Se e quando esteve, passou de passagem e por manchetes menores. Então ouçamos, vejamos aquele grandioso e tão oculto momento odebrechtiano. O que nós temos no Brasil não é um negócio de 5 anos, 10 anos atrás. Nós estamos falando de 30 anos atrás. O senhor está se referindo a esse sistema Ao de se sistema fazer de- política e de se fazer negócio com o Estado. Isso é que existe. Então, tudo que está acontecendo era um negócio institucionalizado. Era uma coisa normal, em função de todos esses números de partidos, onde o que eles brigavam eram por quê? Por cargos? Não, todo mundo sabia que não era. Era para orçamentos, votos. Que eles queriam orçamento. Ali colocavam, os partidos então colocavam seus mandatários com a finalidade de arrecadar recursos para o partido, para os políticos. E isso é há 30 anos que se faz isso. O que me surpreende é quando eu vejo todos esses poderes, a imprensa, tudo realmente como se isso fosse uma surpresa. Odebrecht, que exportou seu modelo e de co-irmãs para competir com similares Brasil e mundo afora. E que agora, secundada pelos chamados menudos, todos em busca de novas fortunas, volta a devorar na marra e com métodos habituais os melhores nacos da bela e pobre Salvador. Na inglória companhia de, entre outros, Moura Dubé, incorporadora, construtora que já barbarizou no Recife. E esses métodos, diga-se de passagem, têm se espalhado por todos em todo o país. Enquanto arrebentam cidades de norte a sul, de leste a oeste, onde andam ou não andam os ministérios? Para começar, os ministérios públicos estaduais e os federais nos estados. E, claro, ministérios como os da cidade, meio ambiente, cultura, desenvolvimento. Fazendo a egípcia enquanto as cidades vão sendo derrubadas, desfiguradas? Qual o custo disso para um país que se pretende ser líder, pioneiro no hidrogênio verde, na descarbonização, na reindustrialização com combustíveis não poluentes? E não poucas cidades estão destruindo o presente, passado e também o futuro. Mas é normal, né? Afinal, ainda não se consegue enxergar nem mesmo quem e o que são Arthur Lira e aquela vasta corte. Corte ora em disputa. E que disputa!